Fala pessoal da Placar, o nosso convidado hoje, se tem alguém que pode ser chamado de craque no Brasil, é esse aqui, Renato Augusto. Torcedor do Corinthians sabe a diferença que ele faz em campo, jogou a Copa do Mundo, seleção brasileira, a gente está falando aqui de um cara de qualidade diferenciada, né? Muito obrigado, Renato, por receber a Placar. Eu que agradeço. A idolatria que você tem no Corinthians hoje é uma coisa que impressiona até quem vê, né? Quando o seu nome é anunciado no estádio, quando você chega perto para bater um escanteio, é impressionante como a torcida gosta de você. E, cara, assim, se a gente for olhar, a maioria dos jogadores que são ídolos de um time são porque ganharam muitos títulos naquele time, né? Construíram uma coisa assim ao longo de muitos anos. E você tem muita identificação com a torcida, mas se você for olhar título, você tem o mais importante é aquele Brasileirão de 2015, que foi o Corinthians ganhou jogando um futebol maravilhoso, você foi o melhor jogador da competição. Mas perto de outros ídolos do Corinthians, talvez você não tenha tanta taça, né? Então, eu queria saber, primeiro, como que você se vê nesse patamar de idolatria do Corinthians? E como que você explica essa construção dessa idolatria? Qual é a sua experiência assim, com a torcida do Corinthians? Cara, é muito difícil dizer, porque minha primeira passagem era um momento diferente do clube. Foram 3 títulos em 3 anos. É um número razoavelmente bom. De uma equipe que tinha acabado de ser campeão mundial, que vinha numa estrutura muito grande. E a minha volta foi um pouco diferente. Me chamavam de louco, porque eu estava indo para o Corinthians, que eu ia jogar a segunda divisão, que o Corinthians ia cair. E a gente conseguiu chegar ainda na zona de Libertadores. Quanto à idolatria, é uma coisa que eu não sei te explicar o que é, o que não é, se eu sou realmente um ídolo ou não. Eu tento fazer o meu dia a dia. Claro que não é todo jogo que você vai fazer grandes jogos. É difícil, tem jogo que realmente parece que não encaixa, o pé não está normal. Mas eu procuro, todas as vezes que eu entro no campo, me dedicar ao máximo e potencializar todos os atletas para que a gente possa crescer durante o jogo. Então, eu penso jogo a jogo. Tem que fazer melhor do que o jogo passado. E na minha segunda passagem, apesar de não conquistar títulos, eu fiz bons jogos, uma boa temporada. E por ter sido um momento muito difícil do clube, talvez também tenha recebido esse carinho do torcedor um pouco diferente, né? Por ter voltado num momento onde ninguém acreditava mais no clube, onde ninguém mais acreditava no time, a gente conseguir dar a volta por cima também tem um peso. Mas isso eu deixo muito particular para o torcedor. Eu tenho que fazer o meu trabalho e o torcedor vai definir se é ídolo, se não é, se é um jogador importante para o clube. Eu procuro honrar a camisa e devolver todo esse carinho que eu recebo, porque realmente é algo assim inexplicável, né? O dia a dia, no estádio, numa viagem, num restaurante, então eu procuro retribuir isso da melhor maneira possível dentro do campo. Futebol é assim, né? Você ganha, tá tudo bem, você perde, às vezes você até fez um bom trabalho, mas você perde, tá tudo ruim. O seu caso até parece um pouco diferente nisso, não sei se você concorda, porque mesmo quando o Corinthians joga mal, mesmo quando o Corinthians perde, a relação do torcedor com você não muda, né? Sempre tem um ou outro que, né, tem uma pressãozinha um pouco maior, ou xinga, ou faz parte de todo o processo, faz parte do tamanho que é o Corinthians. Mas como eu falei, se eu estiver fazendo bem o meu trabalho, o torcedor também sabe ver isso. Sabe ver quando você está, mesmo às vezes, na derrota. Mas é claro que a vitória às vezes mascara alguma coisa e a derrota às vezes não mostra realmente o que aconteceu. Então, tiveram jogos que eu não fiz tão bem, mas acabou que eu fiz um gol, ou dei um passe, parece que eu fui bem. E eu sou um cara muito autocrítico. Em alguns momentos eu faço um grande jogo tático, leitura, de cobertura, você às vezes puxa uma bola de profundidade para abrir espaço para o outro, aquela coisa. E às vezes o torcedor não vê e fala, foi mal no jogo, e na verdade... Não pegou na bola. Então eu procuro sempre ter uma autocrítica muito, principalmente construtiva, e eu procuro passar isso para os mais jovens, nem sempre não acredito em todas as críticas, mas também não acredito em todos os elogios. Então, manter a cabeça no lugar, a gente tem um time hoje muito jovem, então procurar fazer isso para que os jovens possam crescer.
Ô Renato, a que ponto, como que se constrói essa autocrítica, né? Eu sempre tenho essa dúvida, né? Porque depende muito da cabeça, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Ramon Menezes e ele disse que toda vez que ele chegava à noite, né, de uma partida em São Januário, quando ele estava à frente do Vasco, ele queria ver já os lances. E a esposa dele brigava com ele e falou, vai dormir, né? Vai descansar. Ele falou, não, eu preciso entender. Agora tá fresco, eu preciso entender o que aconteceu. E eu queria entender como é que funciona a tua cabeça. Você assiste partidas, lances, você vai buscar informações, você tem talvez algum scout pessoal, alguma coisa assim? Me explica um pouquinho como é que você mapeia as suas atuações. Primeiro, eu acho que o que o jogo me entrega já é meio caminho. Então, eu procuro entender o jogo. Tem jogos que parece que você não consegue jogar por dentro, você tem que fazer a bola rodar um pouco mais, tem jogo que está muito em transição, o jogo fica diferente. Então, procuro entender primeiro o jogo, né? Graças a Deus, a maioria dos treinadores que eu tive, todos me deram muita liberdade de poder ter essa troca com eles e também para evoluir. E tem coisas que eu não enxergo de dentro do campo. Então, às vezes, o treinador acaba te explicando uma coisinha e tu fala, pô, é mesmo isso aqui. E às vezes ele não está vendo uma coisa que dentro do campo para a gente está claro. Então, sim, essa troca eu acho legal, isso me faz crescer como jogador e como atleta. Mas, e depois eu procuro ver algumas situações. Às vezes eu tenho uma coisa, pô, eu tinha uma dúvida se eu podia, naquela bola, ter feito uma cobertura X. Entendeu? Então, isso eu gosto de tirar mais dúvidas, mas não gosto de ver o jogo inteiro depois. Procuro ver alguns lances. Aí você vai num lance capital, busca uma informaçãozinha. E até porque o futebol brasileiro hoje não te dá tempo nem para curtir vitória e nem lamentar a derrota. Quanto então, mais para rever jogo. Você tem que já preparar, eu já tenho meu fisioterapeuta pronto em casa para no dia seguinte já começar a fazer toda a recuperação, porque tem um jogo logo depois. Então procuro aproveitar o jogo, aproveitar realmente o jogo e crescer e evoluir com aquilo que eu estou vivenciando. É isso que você falou de uma coisa que você às vezes percebe em campo. É uma coisa que a gente vê muito em você, talvez até mais nessa passagem recente pelo Corinthians, né? Você orienta muito em campo, né? Você fala muito, você gesticula, às vezes você até, olhando, parece que você até reposiciona alguns jogadores, fala, ó, tem que marcar ali, tem que fechar aqui. Às vezes puxa, sobe uma pressão, ninguém vai junto, você fica bravo, dá uma bronca. Como que é isso para você, assim? Você ser quase um auxiliar ali de treinador dentro de campo e seus treinadores, você falou, sempre deram essa liberdade para você, né? Então, só um apoio. Tem uma foto sua da agência Corinthians que você tá assim, ó, subindo, chamando atenção mesmo. É o flagra realmente desse tipo de situação. Vezes, ali é o som muito alto, você não consegue, sim, às vezes chamar o outro jogador. Então procuro, às vezes até um assovio para tentar alguma coisa, mas eu acho que isso você vai conquistando com o tempo, né? E eu tive momentos na minha carreira, né? Eu fui para a Alemanha, onde eu evolui muito taticamente, você aprende bastante, é um jogo muito detalhado, de pequenos detalhes, é uma bolinha da vitória, então eu aprendi muito. Quando eu vim para o Corinthians foi onde eu atingi o meu auge técnico e físico e realmente a gente conquistou um título incrível. E quando eu fui para a China eu tive que me adaptar, de entender o jogo e às vezes ter essa paciência que eu era um cara muito impaciente. Eu falava, pô, como que você não está vendo essa jogada? Eu já queria, sabe, e me irritava, e realmente... Ele não com os companheiros de time, coisa. Você diz, na China? Com seus companheiros de time? Não, às vezes aqui eu ainda tinha muito. Aqui. Aí eu, pô, como é que você não viu essa jogada? Cara, o cara não é obrigado a ver a mesma coisa que eu estou vendo, eu não sou obrigado. Às vezes eu não estou vendo e ele vai ter que ter a paciência de vir falar comigo. Então, isso foi uma coisa que eu fui evoluir na China, de... Maturidade nesse sentido de foi lá, né? E ter um carinho maior para conversar. E essa parte foi muito interessante para mim. E quando eu voltei, eu peguei um time mais jovem, um time que, né, muitos jogadores subindo e você tem uma responsabilidade que antes eu não tinha, porque quando eu cheguei no Corinthians eu tinha 25 anos, então eu cheguei no Corinthians e eu jogava. E hoje, quando você volta com 33, 34, você tem uma responsabilidade com os mais jovens. De realmente, às vezes, até ser um pai dentro do campo, você ter a maturidade de ter a paciência, de explicar, apoiar nos momentos difíceis e nos momentos, às vezes, de muita euforia, ter que descer, às vezes, o ombro do menino e falar, calma, não jogamos nada. Então, minha carreira teve cada momento bem definido. Então, hoje eu estou vivendo um momento muito mais de potencializar o próximo,
é pegar um Yuri com calma, potencializar o Pedrinho, você vai pegar o Wesley, o Moscardo, então você tem que ter um pouco mais de carinho com eles, né? Então, eu acho que eu amadureci nesse ponto. Muito da tua carreira passa, né, pelo entendimento do teu próprio corpo, né? Teve aquela virada de chave em 2014, né, quando você faz aquele, junto com o Maziotti, né, aquele trabalho de reajustar, né, reorganizar tudo ali, colocar a casa em ordem, digamos assim. E agora esse ano, ou nessa segunda passagem também, a gente vê que há uma conversa toda hora com os limites do corpo, porque você já não é mais um garoto, né, já não é mais um jovem. Tem alguns números aqui, né? Você conhece eles muito bem. Dos 56 jogos que o Corinthians fez, você jogou 29, ou seja, 51%. Metade dos jogos, um pouquinho mais. Como que você lida com essa questão? É difícil para você hoje entender que não dá para ir em todos. Tem jogo que você quer muito jogar, mas que não pode. Como que funciona essa questão, essa maturidade de entender? E eu vou te explicar por que eu estou perguntando isso. Quando a gente conversou há um ano atrás, um ano e meio atrás, você falou sobre concentrações. Você falou, puxa, cara, teve uma época que eu não aguentava mais concentrar, até eu ficar sem, até eu entender que eu gostava daquele clima de futebol. E quando você chega aqui, treina, e não pode ir pro jogo por algum motivo, porque tem que se poupar, se preservar, eu imagino que para o jogador seja difícil, lança aquela pulguinha, né? E eu quero entender como você lida com essa situação. Né? Olha, na verdade ninguém consegue jogar todos os jogos. Infelizmente, o calendário é desumano e vai chegando agora, principalmente nesse final de temporada, você vê muitos jogadores machucando, é um país muito grande, então são viagens desgastantes, e aí você joga com 35 graus, no outro jogo você desce para jogar 15, então há um desgaste muito grande. Mas no meu caso, eu tinha me preparado para um ano diferente, falei, cara, esse ano eu quero conquistar um título. Eu tinha me preparado muito para o Campeonato Paulista, e são coisas que acontecem, fatalidades que você não tem como prever. Então, uma bola simples, fui tocar, o Igor, que até jogou aqui, me acerta uma bola, meu joelho roda. Sim. Então tem uma opção de uma cirurgia ou não. Faz cirurgia, não faz, não. Pô, por tudo que eu já vivenciei, vamos tentar segurar sem a cirurgia. É o jogo que eu tento voltar e acontece fatalidade, aí não tem o que fazer, vamos operar. Então por isso que assim, os números, às vezes, eles te induzem a alguma coisa. Se olhar um número frio, é muito pouco. Sim, claro. E depois da cirurgia você volta, você tem que voltar e ao mesmo tempo você tem que às vezes forçar algumas situações, como foi a situação do Galo no jogo devido à morte da Copa do Brasil. Óbvio que eu não tinha condições de jogo, não estava de 100%, mas é um jogo de vida ou morte. Né? E eu conversei com o Vanderlei, a gente conversou, ele queria correr o risco e eu me propus também a correr o risco, então achei que naquele momento valia muito mais a pena eu talvez me entregar ao clube do que realmente pensar em mim. Se eu fosse mais jovem, talvez eu não iria, porque era uma época ali praticamente de transferência para fora, meio do ano. Eu poderia muito bem falar, não dá para eu ir, vou ficar, quando eu estiver bem eu volto a jogar. Mas hoje eu penso muito só no clube. Não penso em seleção, não penso em transferência, então abri mão e corri o risco e tivemos um problema. Então, depois do primeiro problema, eu tive que tentar me readaptar e agora eu estou pagando um pouco o preço disso, né? Não conseguir fazer uma sequência muito grande, mas eu procuro toda vez que entrar no campo entregar aquilo que o time precisa, aquilo que o torcedor espera, aquilo potencializar os outros atletas. Então, eu não ligo muito para a questão dos números, é claro que eu quero sempre aumentá-los, mas em compensação, menos jogos, mas fui um cara mais importante nos jogos, consegui entregar um pouco mais, então, apesar de ter jogado menos, então não penso muito nessa parte assim não. Eu vou trabalhar para ficar bem e os jogos que eu tiver, às vezes por escolha do treinador, às vezes por algum outro problema ou conversas com a comissão, eu vou estar de fora, tudo bem, mas quando eu estiver em campo, eu vou entregar o máximo ao clube. Eu até ia falar com relação aos números, né, que não são só números ou negativos ou contestáveis, mas também a questão do desempenho com e sem você. Né? O Corinthians com você tem 65,5% e sem 30,8%. Aí você vai falar, né, a gente entra naquela seara de Renato dependência, né, de Renato Augusto, com o Renato Augusto o Corinthians é um, é outro. Você sente um pouco isso e você conversa, né, com os teus companheiros um pouco sobre isso? Porque é um rótulo
bom ao mesmo tempo, mas também tem um preço a se pagar, né, por isso, né? Eu quero entender qual a leitura que você faz dessa Renato dependência. É a responsabilidade de carregar uma camisa grande, pesada como a do Corinthians, mais pesada ainda por ser o número 8, uma história muito grande dentro do clube. Então, isso mostra a tua importância, né? Mas não vejo como dependência. Eu acho que a gente tem jogadores que podem desempenhar, não precisa fazer o mesmo papel porque cada um joga de uma forma, mas desempenhar um bom rendimento dentro do campo e possa ajudar também. Então, como eu falei, eu não penso muito nessas coisas dos números para lá, para cá. É quando eu entro no campo. Eu tenho que entregar algo diferente, eu tenho que entregar o que o clube está precisando, o que o treinador quer. Então, se vão ser 80 jogos no ano, eu tenho que fazer os 80. Se eu vou fazer 20, eu tenho que fazer os 20 num nível alto e entregar. Então, não penso muito nesses números, sabe? Nunca fui muito fã de números, né? Eu fui melhor jogador do Campeonato Brasileiro sem ter números, sim, mas eu entregava dentro do campo. Então, às vezes eu acho que o número pode te induzir, não digo que é um erro, porque são números, fatos, sim, mas eu tive um treinador que ele te ensinava a fazer a primeira pressão, só que nem sempre você roubava a primeira bola. Então você fez a primeira pressão, quem roubou foi o cara da sobra. Quem ganha o mais um de desarme foi aquele cara. Mas o mais importante foi o outro que deu o primeiro bote. Então, às vezes, em alguns momentos eu acho o número um pouco perigoso para você realmente entender o jogo. Eu gosto do número quando eu assisto NBA, porque eu sou um leigo, eu gosto de ver, mas eu sou leigo, eu vou olhar lá, tantos pontos esse cara fez. Eu não sei taticamente como é que é o negócio, como funciona, o cara que se entrega, eu não sei, eu sei números. Então, às vezes, eu prefiro examinar mais o jogo e olhar menos para número, entendeu? Eu acho que os números acabam acontecendo naturalmente, você fazer uns gols a mais, umas assistências a mais, mas é muito, eu acho um pouco relativo esse número, então procuro focar mais realmente no jogo e no desempenho. Cara, e você gosta de assistir futebol? Porque tem muito jogador que a gente entrevista que fala, não gosto, não assisto, gosto de ver novela, gosto de ver série, eu gosto de jogar bola, mas de assistir não. E você, a gente conversando com você, dá pra ver, você gosta de falar do jogo, né, do que acontece dentro de campo, gosta de falar de tática, gosta de analisar, fala de conceitos, né, por exemplo, primeira pressão, tal, coisas que, por exemplo, o torcedor normal muitas vezes não tem aquilo, né, não tem aquilo dominado e você gosta disso. Você gosta de ver jogo, você gosta de estudar futebol? Cara, eu nunca fui muito de ver jogo, não gostava, ficava na minha série. Enfim, e na pandemia me deu um estalo de tudo. Na pandemia eu sempre achei que seria muito fácil eu parar. E na pandemia eu vi que eu não estava pronto, nem psicologicamente, nem fisicamente, eu não estava pronto. E depois dali eu comecei a ver um pouco mais de jogo também, porque a gente ficou muito tempo sem jogo, eu acho que eu comecei a dar valor, dar valor realmente ao futebol. E eu tenho momentos que eu gosto de falar de futebol, gosto de conversar, principalmente com alguns jogadores que eu tenho talvez a ideia diferente, tem alguns amigos jogando em outros clubes, de vez em quando a gente se fala, até para trocar uma informação. Na pandemia eu comecei a fazer o curso de treinador e eu comecei a tentar entender o jogo de fora para dentro, né? E eu vi o quanto é diferente, né? Então para mim foi bem interessante começar a enxergar de uma outra maneira e talvez por isso eu comecei a enxergar ver um pouco mais de jogo. Hoje eu assisto um pouco mais, então hoje eu assisto muito mais do que eu assisti antes, com certeza. E você falou do curso, a meta é ser treinador? Ou você fez o curso mais para ver como é que era, o que você ia aprender, o que você ia absorver? Cara, eu fiz o curso, comecei na pandemia, estava em casa e encontrei um amigo, ele falou, cara, por que tu tá lá o curso, bicho? Eu tô aqui, ele falou, começa. Eu comecei a fazer o curso, então foi interessante. Licença da CBF mesmo. E aí eu comecei a pensar coisas diferentes, porque no curso você tem um lado do fisioterapeuta, tem um lado do analista de desempenho, aí você começa a ir enxergando o futebol de uma outra maneira e de uma outra perspectiva. Isso para mim também foi interessante. Então procurei evoluir e trazer ainda para o campo. Por mais que seja um curso para treinador, tentei trazer um pouco para o campo. Talvez isso tenha me ajudado também a entender,
ter um pouco mais de atenção com jovens, ter um pouquinho mais de paciência. Então, talvez isso tenha me ajudado também. Uma somatória, né? Ver o negócio de uma forma mais geral e não só do ponto de vista de um jogador. Começar a entender um pouco mais, para mim foi bem interessante. Aproveitando esse gancho, né, de treinador, que você falou que ainda não está talvez tão claro, né, tão bem definido, mas que você já começa a enxergar um pouco, né, como seria. Existe a possibilidade, claro, né, a gente sabe, conversas para a renovação do seu contrato, né? E até uma possibilidade talvez de uma extensão por 2 anos. Eu quero entender se de fato a sua ideia seria fechar um ciclo de 2 anos ou nem estar pensando em fechar ciclo. Qual que é a sua projeção aí de carreira aí como jogador? Você acha que o teu corpo aguenta, suporta isso, conhecendo tão bem, né, como você conhece, tendo aprendido tanto esses anos, você acha que suporta entregar ainda nesse alto nível por 2 anos? Olha, o meu corpo ele foi me surpreendendo a cada época, né? Eu lembro de 2013, eu chamei o Bruno, falei, Bruno, eu acho que eu vou parar, velho. Não tô aguentando mais, tô com muita dor no joelho, tô assim. Isso você tinha 25, 26 anos? Eu tinha 25 anos, falei, cara, não vou aguentar. E aí, de repente, eu vou para um outro mercado, jogo mais 2 anos, só para, de repente, fazer um dinheiro e vou parar com 27, 28. O Bruno olhou para mim, começou a rir, falou, você tá maluco. Não. Tu vai voltar para a seleção. Aí eu comecei a rir. Falei, cara, esse cara tá maluco. Eu falei, Bruno, tô sem treinar, bicho, como é que eu vou? Ele falou, você vai ver. E aí foi quando a gente fez todo o trabalho de volta, de recuperação. E quando tudo foi surgindo, a minha volta à seleção, Campeonato Brasileiro, até jogar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. E eu fui só jogando pra cima, né? Eu falei, pô, com 28 eu paro. Depois eu falei, não, dá pra ir mais, pô, tô me sentindo bem. Pô, cada vez jogando mais alto nível. Passei pra 30, passei pra 32, fui passando. E, então, assim, eu não tenho hoje um pensamento. Hoje o meu contrato acaba até o final do ano. Se por um acaso a gente fizer 2 anos e chegar no final do ano que vem eu falar, pô, eu vou chamar o clube e falar, pra mim já deu, obrigado. E vamos ver uma outra etapa agora. Então, eu não quero ser um peso. Entendeu? Eu quero, enquanto eu ainda estiver entrando no campo e entregando aquilo que o clube quer. Mas por enquanto, hoje dá. Né? Hoje dá para seguir, né? Hoje dá. E as conversas, só para entender, são para 2 anos de contrato mesmo. Não tem conversa. Ainda não tem nenhuma conversa. Então, deixamos em aberto, até porque tem uma eleição, é um ano diferente do normal. Então, não fui procurado. E nós vamos ver o que vai acontecer, mas eu só não quero ser um peso, principalmente aqui, pela minha história, por tudo que eu vivenciei aqui. E esse era um medo quando eu voltei. Você pesou isso? De voltar, como eu tinha ficado praticamente 8 meses sem jogar, e na época eu estava já com 33 anos, eu falei, cara, eu vou voltar para um clube onde eu tenho uma história bonita, onde eu conquistei coisas, e se eu não conseguir voltar no nível que o torcedor espera? Então eu quase fiquei numa dúvida. Só para saber o que fez você realmente aceitar, né? Que foi uma conversa, foi um conselho, foi uma reflexão? Eu tinha deixado em aberto, ouvi a proposta para saber, só que num dia, por um acaso eu estava fazendo o curso da CBF, foi bem no horário, e estava para começar, era aquele online, né? O Duílio ligou. Eu falei, pô, me espera. Ele falou, Renato, preciso falar com você. E eu tava entrando no online, né? Eu falei, Duílio, me espera, já te ligo. Deixa eu só acabar o curso. Ele falou, claro, me liga aqui. Eu liguei pra ele, falei, pô, fala dele, não sei o quê. Eu tinha uma amizade muito grande com ele, foi meu diretor aqui. Claro. E ele falou, cara, preciso de um cara que entenda do jogo, que me entregue o vestiário, que tenha essa leitura do vestiário, que me entregue dentro do campo, que seja um líder, esse cara é você. E eu vou fazer o que for para te trazer. E aí, pô, tu ficar 6, 7 meses em casa e você recebe um carinho desse, tu fala, cara, porra, eu me senti mais ainda importante, sabe? Eu falei, cara, pô, Duílio, tá fechado, cara, tá fechado. Nem ouviu muito mais, né? Ali, naquele momento, não tinha mais Tu recebe uma ligação dessa, com num clube que, pô, você tem um carinho mais que especial. Um clube que eu amo, tá?
Minha segunda casa. Eu falei, cara, eu vou ter que... não tem como. Eu falei, tá fechado, te dou minha palavra. E só que eu falei, se eu realmente sair do Beijing, tá fechado. Só que na pandemia tava aquela coisa, não pode mais entrar na China, pode. E eu tinha um contrato, eu tinha até o final do ano e tinha mais 2 anos já batido lá. E aí... Você dependia de uma liberação deles. E aí a gente conversou, eu na época não podia ir para lá com a família, você tinha que ir sozinho. Eu falei, não, sem minha família não é. E aí eu conversei com o clube entendeu, e foi a hora que a gente rescindiu, e eu já tinha dado minha palavra ao Duílio, e já vim para cá. Antes do sim para o Corinthians, teve Flamengo nessa balança? Porque eu lembro que na ocasião, até na coletiva de apresentação, você falou, né, sobre esse tema, né, sobre a questão de pesar, né, porque teu clube formador, o início de tudo, a gente mostrou aqui a foto, né, no metrô, tem um carinho também, mas tem uma ligação que nasceu, assim, que foi criada de uma maneira que eu acho que mexe muito, né, com a idolatria, com o íntimo do torcedor, que é quando o cara é formado no Flamengo ou em outro clube, mas escolhe o Corinthians, né? Você escolheu o Corinthians. Eu acho que isso aí já é o ponto que pesa muito pro torcedor. Cara, né? eu procurei ouvir proposta, né? E o Flamengo existia ali aquela paquera, né? O cara, não, a gente quer, mas nunca tinha nada oficial. Eu falei, vou esperar, vamos ver. E o Duílio veio já com a proposta, falou, tá aqui, vamos, cara. E da forma como ele já me falou, já veio, não tinha como não falar outra coisa. Entendeu? Realmente, o clube quando quer, já vem. E... Ali acabou sua dúvida. E no Flamengo não tinha vamos ver, interessa, mas mais aqui, mais lá. Eu falei, cara, eu tenho meu contrato, tinha um contrato com o Beijing, então vou esperar. E o Duílio quando veio não tinha como, realmente. E eu falei, cara, aí fiquei meio assim, justamente por ter uma história muito grande no clube, mas acabou casando, deu tudo certo, chegamos aqui, e eu perguntei para ele qual era a ideia do clube, porque era uma responsabilidade muito grande você voltar. E ele falou, a gente vai montar um time mais competitivo, um time forte. Foi quando chegou o Guedes, chegou o Juliano, a gente foi com jogadores que já tinham aqui, a gente conseguiu fazer um time forte. E chegamos já na zona de classificação da Libertadores. Então, foi um ano legal. E aí foi quando recomeçou a minha história no clube. E quando eu voltei, ele ainda falou, cara, estava 10 a 8 livres, né? Sim. Aí ele perguntou se eu queria qual das duas, né? Ele falou, ou você continua uma história ou você recomeça a história do zero, né? E aí eu falei, não tem como, a minha história é muito forte aqui com a número 8, então a gente seguiu com a número 8. Cara, é interessante esse negócio da camisa 8 também. Eu queria até voltar para uma coisa que você falou mais cedo na entrevista, que era, você teve várias fases na sua carreira bem marcadinhas, né? E para quem olha a sua carreira, assim, realmente fascinante até ver a evolução que você teve como jogador. Porque você começou no Flamengo como um meio atacante, né? Um camisa 10 ali perto da área para fazer gol, para dar passe. Foi assim que você apareceu, foi assim que você era uma grande promessa ali no Flamengo. Na Alemanha, você passou por outra mudança, começou a jogar mais aberto. Acho que foi ali, se não me engano, que você começou a fazer essa função mais recuada, mas não era uma coisa muito frequente, né? E no Corinthians, quando você volta, e principalmente no ano do título de 2015, que você começa a jogar praticamente como um segundo volante ali, a gente fala, cara, o Renato Augusto está jogando segundo volante. É uma coisa meio maluca, né? Eu queria que você falasse quem que te ajudou, né? Nessas transições, nesses aprendizados. Você aprendeu muito na Alemanha, quando você voltou trabalhando com o Mano, com o Tite, também te ajudou bastante. E hoje, cara, você é um meio-campista completo, né? A gente pode dizer que você sabe fazer várias funções. Na Olimpíada mesmo, você jogou numa função também totalmente diferente, né? Um volante ali. Como que é para você isso? Porque é uma coisa muito rara da gente ver num jogador, né? Quando eu fui profissional, eu era aquele 10 clássico no Flamengo, 10 clássico. E aí, na época, o Ney Franco gostava de jogar, às vezes, no Losango, e ele pedia, às vezes, para eu fazer aquele volante do lado direito, né? E eu falei, cara, eu tenho que aprender a fazer. Pô, eu tinha 18 anos, eu queria jogar, bicho, eu queria jogar. Eu comecei a fazer, às vezes, como ele jogava com 2 na frente, às vezes eu fazia também o segundo atacante, né? Sim.
E até na própria final da Copa do Brasil, eu joguei como segundo atacante, no jogo contra o Vasco, 2006. E ali eu falei, cara, eu tenho que aprender a jogar em outros lugares. Né? Então, às vezes eu jogava de 10, às vezes um pouquinho mais à frente, às vezes de volante, aquele segundo volante, terceiro volante, e eu fui indo. E quando eu cheguei na Alemanha, não existia o 10, era 2 linhas de 4, 2 centroavantes. Eu falei, cara, mas eu sei jogar ali, cara. Não, tu vai aprender. E foi me botando ali, ponta, jogando de extremo o tempo inteiro. E aí, na época, eu ficava irritado, né? Falei, porra, não é minha função, não sei. Hoje eu agradeço, porque hoje você começa a enxergar o jogo. Quem era o treinador, Renato, você lembra? O primeiro que eu peguei foi o Labadia, Bruno Labadia. Alemão mesmo, né? Alemão com descendência de italiano. E aí, eu comecei a jogar lá, e o meu primeiro ano todo foi praticamente de ponta. Depois vieram outros treinadores, você vai mudando um pouquinho, né? Às vezes me trazia para 10, às vezes de centroavante também, joguei muito centroavante na Alemanha. Então eu fui jogando em outras funções e você começa a enxergar o jogo de outra forma, né? Porque se você está de centroavante, você está vendo todo mundo assim, né? Todo mundo vindo. Aí você joga de ponta, você está vendo o jogo de lado, só que eu já sei o que o centroavante está pensando, porque eu jogava de centroavante. Sim. Então, quando eu jogo de 10, você está no meio, eu já sei o que o centroavante pensa, o que o ponta pensa. E aí foi até onde eu fui jogar de volante. Então eu fui... Só que eu já sabia todas as funções. Então você já começa a entender onde cada jogador gosta de receber a bola. E isso me fez evoluir. Na época eu não gostava, porque eu sempre pensava, eu tenho que fazer a minha função. E hoje no futebol você precisa fazer mais funções, não tem que fazer. Então foi onde eu comecei a jogar um pouco mais recuado. Claro que as minhas lesões me trouxeram também para eu recuar um pouco mais. Tive que mudar meu estilo de jogo. Menos explosão, você disse, menos aceleração. Comecei a mudar um pouco mais para correr menos risco. Então comecei a jogar um pouco mais central, comecei a ser mais motor do que só sprint. Então mudei minha forma de treinar, minha forma de pensar o jogo. E aí quando eu voltei para o Corinthians, esse estilo de jogo encaixou com o que o Tite estava precisando. E no meio jogava o Ralf, eu e Elias. O Elias era aquele cara que infiltrava muito, então eu acabava ficando um pouco mais recuado mesmo. Então, acabou sendo bom para mim, o time encaixou assim. E aí foi a hora que na Olimpíada a gente ia jogar no tripé. Acabou que o Thiago Maia acabou tomando o segundo cartão, ficou fora, vamos encaixar como, aquela coisa toda. E acabei ficando de volante eu e o Wallace. Eu falei, pô, o Wallace vai fazer o primeiro, eu fico de segundo, né? Na primeira bola do jogo, o Wallace já foi embora. Só você na frente da zaga ali. E aí, fora que eu falei, cara, tá aí, vou fazer essa função. E eu me senti bem, fiz bem. A gente foi campeão, pô, trouxe a medalha de ouro. Então, eu fui aprendendo a função do jogo por momentos da minha carreira. Então, hoje, em alguns momentos, eu sinto que o jogo não está muito pelo meio, eu peço uma bola de profundidade como na época, como eu era ponta. Foi no jogo contra o São Paulo, eu fiz o segundo gol, eu fui abrindo para buscar uma bola de profundidade, porque como era uma função que eu sabia fazer. Então, às vezes, até mesmo no jogo, eu não preciso mudar a função, eu só vou lá, faço e volto. Então, o jogo vai te ensinando muita coisa. E eu acho que hoje é o que me prende ao futebol. Essa leitura, você ter que achar soluções, é uma coisa que tem me encantado bastante. Isso é o que hoje realmente te traz um brilho no olhar, essa questão, essa etapa, digamos, que você antecipou um pouquinho, né, digamos, para que pudesse hoje, talvez seja parada obrigatória para um jogador, né, jogar mais de uma função e estar à disposição para isso, né. E, cara, foi uma coisa que na China me favoreceu bastante, porque você tem 3 estrangeiros. Você estrangeiros. de falso 9, né, também na China. Você tem 3 estrangeiros para jogar só. E você tem um estrangeiro que faz quase todas as funções, esse estrangeiro vai sempre jogar. Porque você pode mudar ele o tempo inteiro. Então eu começava o jogo na minha função de 8, e a gente tinha um número 10, um cara que jogava de 10, um espanhol que joga muito, o Jonathan Vieira. Então ele só jogava de 10. Então eu daqui, aí no segundo tempo, ele tirava um estrangeiro, tem que entrar outro estrangeiro no lugar. Aí tirava o centroavante estrangeiro, botava um volante estrangeiro e eu ia para frente, jogava de centroavante. Então, você não saía nunca? Eu passava o jogo todo rodando e fazendo funções diferentes, e isso me ajudou bastante. E cara, de todas essas aí, qual é a mais difícil de fazer e qual que você mais gosta de fazer? Não, a que eu mais gosto de 8.
É como eu me sinto bem. É a minha função mesmo, é como eu gosto de fazer, como eu gosto de jogar. E a mais difícil depende do jogo. Porque tem jogo que jogar de 9 é ruim. E tem jogo que jogar de 9 é bom, porque a leitura do jogo muda. Às vezes o seu time está com muita posse, você consegue buscar lugares e tem jogo que fica aquela bola longa e você está ali só tomando pancada do zagueiro. Aí são jogos totalmente diferentes, então não tem uma função, é muito relativo para o jogo. Teve até uma época recente que foi com o Silvinho, ele testou você como camisa 9 uma época ali, né? Na verdade a gente não tinha muita, eu acho que o Jô tinha machucado. Foi meio assim. Que um quebra-galho ali, E eu né? conversei com ele, eu falei, Silvio, eu sei fazer. Partiu de você, então. Se você precisar, eu vou fazer. É interessante você falar isso porque ele tomou pancada, né? Por escalar você de 9. Na época, é interessante saber que partiu de você, né? Eu falei, se você precisar, eu vou fazer. Né? E eu consigo fazer, só que aí vai entrar outro na minha função. Sim. E a gente precisa, às vezes, de tempo para poder se entender, né? A gente tinha um jogo que era um cara que era um pivô mesmo, que sustentava, bola longa, e eu não vou fazer a função do jogo, eu vou fazer uma forma diferente, eu faço a 9, só que é diferente. Então, tudo é questão de tempo, só que no futebol brasileiro você não tem tempo, você tem que chegar e tem que fazer. Renato, só um gancho nisso, né? Você falou que era o camisa 10 realmente, né, quando começou a carreira, e é uma pergunta que a gente sempre faz. Esse camisa 10, o típico camisa 10, ele está em extinção e você ainda vê alguém no futebol brasileiro que tem as características do 10 mesmo, do antigo 10? Ou você acha que isso talvez tenha até acabado? Eu acho que não acabou porque o cara vai se adaptar. Todo mundo falava que o Ganso ia ser o último, tá aí, ó. Tá. Não joga mais. Você acha que ele não é o último? Não, todo mundo fala, ele não vai jogar mais. Não vai jogar mais, e tá aí, jogando em altíssimo nível. Eu acho que é o cara mais próximo de um número 10 realmente, seria o Ganso. Mas eu gosto, tem o Arrascaeta, tem o próprio Paê agora que chegou no Vasco, é um 10 clássico, só que você vai se adaptando nas funções, né? Então, eu acho que o 10 vai mudar um pouco a forma de jogar, mas tem treinadores que gostam daquele cara, o 10 clássico, e vai usar. Tudo é, se for bem treinado, bem trabalhado, encaixa. Agora, em vez de falar do 10, falar um pouco do 8, porque, assim, é uma função que talvez, você pode até discordar, fica à vontade, talvez seja mais carente no futebol brasileiro hoje, né? A gente vê os jogadores do Brasil, a gente forma bastante volante, aquele volante que tem pegada, aquele volante de área a área, que chega na área, ou a gente forma bastante meia atacante, cara que entra, que faz gol, mas o organizador mesmo, aquele cara que pega a bola lá atrás, organiza o jogo, dita o ritmo, que é aquele tipo de jogador que, por exemplo, o Toni Kroos, né, a Espanha faz 10 desses por ano, e no Brasil a gente não vê tanto, né? Você mesmo não foi formado assim, né? Você aprendeu a ser esse cara. Nem o Toni, ele era 10. Ele jogava de ponta Verdade, esquerda, você jogou e com de ele. ponta direita. E agora os dois jogam... Não, imagina o Toni Kroos de ponta, né? Então. Primeiro, você concorda com essa visão, que a gente forma pouco cara com essa característica? E se sim, você tem alguma visão de por que isso acontece? É difícil dizer, porque eu acho que cada jogador tem uma característica que você tem que saber usar. O que eu tenho percebido, que como agora eu tento entender mais o lado do treinador, é que cada vez que passa eu vejo o quanto é difícil. Porque você tem que gerir, às vezes, aí 30 jogadores, todos já com uma certa fama, com dinheiro, cada um com o seu ego, cada um com a sua forma de pensar, e você tem que gerir tudo isso. Gerir torcida, imprensa, diretor, os outros da comissão, isso tudo o treinador tem que gerir. Então, o quanto isso é difícil. Mas eu acho que o mais difícil é o cara conseguir pegar essa agulha, espetar em cada jogador e conseguir tirar o que ele tem de melhor. Então, às vezes a gente fica, não, eu preciso de um número 8 que joga assim, assado. Cara, se você não tem, vai ter que mudar, vai achar como esse cara joga e de repente encaixar de uma outra maneira. Então, a gente às vezes fica procurando coisas e deixando de potencializar o que o outro cara tem de melhor, entendeu? Entendi. Então, eu tento não pensar dessa forma, tento ver
essa situação de um outro ângulo. Como sabe? que pode resolver se não tem esse cara, Exato. certo? Um gancho nisso, Renato, você né, tá com 35 anos e aqui né, nós temos grandes nomes, jogadores para lá de consolidados, o Fábio, né, o Fábio Santos, o Gil, enfim, jogadores o Juliano, que já tem suas carreiras sólidas, passar em seleção, Copa do Mundo, mas que têm sido muitas vezes alvejados né, por conta de desempenho, de performance, da idade elevada. E eu queria entender como é que vocês lidam com isso, né, com essas questões aqui. Vocês são super experientes, né, têm idade, já vivência suficiente para isso no futebol, mas parece que há muito pouca paciência né, para esse tipo de coisa e comentários muitas vezes fortes, né, o time dos amigos, o time de churrasco. Isso chega aqui e que leitura que vocês fazem? Realmente, você acha que está chegando o fim de uma geração ou isso é mais a interpretação do torcedor? Cara, vai chegar uma hora que cada um vai seguir o seu caminho, uns vão parar, outros vão para outro clube, que é uma situação natural, né? Acho às vezes passa um pouco do ponto, como aconteceu com o Gil em BH, situações assim. Mas, como eu sempre falo, o futebol não te dá tempo para ficar lamentando as coisas, então não adianta ficar aqui, porque ele falou isso para mim. Então a gente procura fazer bem o trabalho, auxiliar os mais jovens. Não tem muito esse sofrimento quanto a isso, entendeu? Saber que a responsabilidade é nossa realmente, ganhando ou perdendo, quando chegar a torcida aqui, quem vai conversar somos nós. Perder o jogo, você jogando ou não, quem vai é você. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade, mesmo que em alguns momentos seja um pouco exagerado, mas a responsabilidade é nossa. Então, como eu acredito que já tenham feito isso por mim há muito tempo atrás, também na minha época de Flamengo, que eu peguei situações um pouco delicadas e um Fábio Luciano que iam lá e botava a cara e enfim, você aprende isso. Então, e daqui a algum tempo esses jogadores que estão aqui vão ter que fazer o nosso papel para outros jogadores surgirem. Como eu falei, nosso papel não tem muito o que ficar lamentando, tem que chamar a responsabilidade, que é o que a gente procura fazer aqui. E aí vai chegar um momento que vão embora. Acredito que alguns vão sentir falta, outros não, e faz parte do futebol. E você acha que as críticas hoje, porque é o seguinte, olham para o Renato Augusto, você falou do peso né, que você deu para a tua volta. Fala, poxa, vão olhar para mim e vão querer minha performance de 2015, né, não vão cobrar nada menos do que aquilo. Você acha que são justas ou injustas? Porque o Fábio com 37 anos, por exemplo, não vai conseguir entregar como ele entregava na época de 2012. O futebol hoje cobra muito, o futebol hoje está muito rápido. São justas, são injustas às vezes? Vocês conversam isso entre si? Cara, é que o futebol mudou muito, né? E hoje você vai pegar praticamente todos os jogos, o maior número do time é do Fábio. Distância, velocidade, cara, praticamente tudo é do Fábio. Só que a responsabilidade vai ser sempre dos mais velhos, não tem muito para onde correr. Se sai um gol, a culpa sempre vai ser dos mais velhos. Se a gente perdeu, vai ser dos mais velhos. Isso faz parte, né? E eu acho que como eu falei, pode ser que em algum momento alguns jogadores saiam daqui e o pessoal vai falar, pô, sinto falta agora desse cara. E faz parte, entendeu? Torcer para que quando eles saírem, vou me englobar, quando a gente sair, né, posso surgir ou chegar jogadores que assumam também essa responsabilidade e que possam elevar o nome do clube. Não tem muito o que pensar. Renato, você tem falado da responsabilidade dos mais velhos. Eu queria fazer uma pergunta sobre um jogador, sobre um menino de 22 anos, que é o Yuri Alberto, que foi muito bem quando chegou no Corinthians, né? Ganhou a torcida rápida, aí o Corinthians fez uma operação cara, né, para ficar com ele em definitivo. Foi um cara que custou muito caro e as coisas acabaram não acontecendo depois para ele da mesma forma, né? O desempenho caiu por N razões que muitas vezes nem até fogem ao controle dele, né? Questões táticas, questões coletivas, enfim. Você falou que uma das suas funções aqui é ser um pai para esses caras mais jovens, né? Você teve alguma conversa com ele em específico, assim? Porque ele recentemente teve
um momento de críticas muito fortes, né? Muito pesadas. Parece que o pessoal esqueceu, né? Que ele é um cara com potencial, que ele é um atacante que já mostrou no Corinthians que pode jogar bem. E é aquilo, o negócio sobe e desce muito rápido, né? Você teve alguma conversa com ele? Você tem falado com ele sobre isso? A gente sempre conversa. Pô, o moleque é um amor de pessoa, o moleque é fantástico. E você logo no início já matou a charada, ele tem 22 anos. 22 anos. Você lembra vocês com 22 anos? Então, assim, existe essa oscilação que é natural. É natural. Claro que a gente tem que dar um suporte para que essa oscilação possa ser a menor possível para você ajudar, mas é completamente natural. Então, é claro que às vezes o torcedor é emoção. Ele naquele momento ali, ele quer o negócio na hora. E a gente entende, e faz parte. Então, se daqui a 2, 3 jogos ele começa a fazer uma sequência de gols, vai tudo voltar ao normal, vai voltar a ser o Yuri que todo mundo ama. E o futebol é assim. Eu falo, o lado bom da derrota é que daqui a 3 dias pode se transformar na vitória e tudo passou. E o lado ruim da vitória é que dura pouco também. Na outra quarta-feira já pode dar. Então não tem muito ficar justificando, nem a gente vai dar apoio moral, vai trazer, vai conversar taticamente, vai tentar ajudar e já fez um grande jogo agora, já começa a evoluir de novo. Então é um jogador importante, o clube fez realmente um esforço muito grande para trazer, porque é uma função escassa no mercado. E cara, né? Não tem jeito. E ele veio e, tu pega um jogador de 21 anos que faz um campeonato que nem fez ano passado. O clube teve que tentar de tudo. E ele acaba ficando com uma responsabilidade, mesmo sendo jovem, muito grande. Foi isso que a gente conversou. Então, acho que ele tem tudo para crescer e voltar a ser o Yuri do ano passado. Sobre seleção, Renato, que é impossível não tocar, né? Já deu para esquecer aquela bola contra a Bélgica. Eu digo isso porque quando a gente conversou a última vez, você disse que ficou meses ali, né, pensando naquilo. Acho que chegava até a sonhar, às vezes, com aquela bola que não entrou, né? E eu queria entender como é que se essa lembrança ainda vira e mexe, ainda vem na cabeça, e se você encarou com naturalidade o fim do teu ciclo na seleção brasileira, né? Porque pelo teu bom início, teu bom reinício agora quando chegou, né, nessa volta para o Corinthians, e a Copa no Catar sendo só em dezembro, fomentaram muito, né, essa possibilidade de Copa, e você falou assim, olha, estou pensando em Libertadores no momento. Eu quero entender se você encarou com naturalidade, se o Tite te ligou nesse caminho para dizer, Renato, valeu, mas foi dessa vez, né? Eu queria entender como que funcionou os dois pontos. Eu só fui falar sobre, às vezes as pessoas me procuravam, né, depois da Copa para conversar, para tudo. E eu só fui falar sobre quando eu voltei para o Corinthians. Eu não queria falar, eu me sentia... preparado para isso, né? Não, e é uma parada que me doía, um negócio que não me sentia à vontade. Porque ali você vê como é que você perde tanto como jogador, e você se prepara para aquilo, são 4 anos para chegar numa Copa do Mundo. E você perde como torcedor, como brasileiro. Então, e numa bola que você tem 1 segundo para definir. Claro que não foi só a minha bola, tiveram várias coisas no jogo. Teve uma bola do Coutinho, teve a bola do Neymar, enfim, milhões de bolas, mas eu me preparei para chegar bem lá. Então, entrei no jogo, fiz o gol e eu sabia que eu ia ter outra oportunidade, porque o jogo estava desenhado. O Tite me pediu uma coisa, eu fiz uma coisa totalmente contrária que ele me pediu. O que ele pediu? O que você fez diferente? Porque o Douglas tinha entrado muito bem no jogo. O Douglas estava aberto aqui na direita e ele estava indo para o mano a mano e estava dando todas. E aí eu entrei no lugar do Paulinho, o Tite falou, fica por trás e vai alimentando o Douglas, bola no Douglas, faz ele jogar. Só que quando eu entrei, o lateral já estava marcando o Douglas e tinha um espaço entre o zagueiro e o lateral. E eu fui uma bola e o Coutinho, que estava jogando do lado esquerdo, não me viu. Falei, Couto, olha para mim, eu estou entrando sozinho. Falei, tá bom. A segunda bola, quando ele dominou, ele já jogou a bola em mim, eu de cabeça. Eu falei, me dá mais uma que eu vou empatar o jogo. E foi a bola que eu já dominei e bati. E foi um passe dele também, né? E você falou que acertou, a que geralmente erraria, e errou, cabeça, que geralmente acertou. Mas na verdade, quando eu dominei, a bola ficou um pouco curta. E se eu dou mais um toque, os caras me fecham. Então eu tinha um segundo para bater. Tinha um tal de Courtois lá, né, também no outro lado. E eu tentei tirar mais pelo tamanho dele. Ele é muito grande.
Ele faz assim, ele toca na trave, faz assim, toca na outra, bicho. Pô, tu fala, cara... O cara que força o cara que chuta a errar porque você é obrigado a tirar muito, né? Só que quando eu inclinei meu corpo como se fosse jogar pra cá, e todo mundo fala, tinha que ter chutado aqui. Ele já tava lá, ele ia pegar com a mão, assim... Só que quando eu inclinei, eu não ia ter força, porque a bola não estava lá na frente para eu chutar, ela estava meio curta. Então quando eu inclinei para cá, que ele começou a cair para cá, eu rodei. E aí a bola tirou uma tinta da trave e não entrou, infelizmente. Você falou que demorou muito para ver o vídeo, né, desse lance, né? Não, todo mundo me marcava no Instagram, eu nem olhava. Não é comigo, né? Não olhava. E o Tite, essa última, esse fim de ciclo, digamos assim, né? Porque fomentaram, né? Teve uma possibilidade ali. Tinha uma possibilidade. Ele chegou a te ligar, chegaram a falar? O nome começou a ficar ventilado, mas a gente também jogava aqui de uma forma um pouco diferente, né? E em alguns momentos eu não conseguia nem ter uma sequência, que ele tinha aquela coisa de não me botar tanto. Apesar de eu ter número de jogos alto, eu fiquei muito no banco. Então, e a forma de jogar não era a forma que a gente sempre jogou, né, principalmente com o Tite. Então, talvez isso tenha pesado também. Mas eu consegui terminar o ano bem. Então, eu tinha ainda uma pequena esperança, mas sabia que era bem difícil. Até porque eu não participei do ciclo inteiro, eu sei como é que funciona. Mas eu fiquei sabendo que meu nome estava próximo, estava... até porque depois eu recebi a pré-lista, eu estava na pré-lista, não você recebe, mas eu não estava entre os convocados. Falando em Tite, Leandro, tem uma questão importante sobre o Tite. A gente vê um treinador que teve os melhores números pela seleção brasileira dos últimos tempos, aproveitamento acima de 80%, com títulos, né, de Copa América, com, enfim, campanhas, né, a campanha recorde nas eliminatórias. Enfim, tudo que você possa imaginar, né, ele alcançou e você o conhece muito bem, sabe como ele trabalha. Mas eu sou suspeito para falar. E você tem alguma interpretação sobre isso? Sou um grande fã. É um cara que eu me espelharia para ser treinador. E se por um acaso um dia eu realmente decidir, eu gostaria de repente, ou ser um auxiliar ou estar próximo para poder aprender como é o dia a dia. Então, eu sou suspeito, eu atingi talvez o meu melhor momento com ele. Então, sem dúvida, top 3 da minha carreira. Para não ser muito injusto, eu falaria o melhor, mas talvez eu estaria sendo injusto com um ou com outro, então vou botar o top 3. Cara, e falando do ciclo de 2018 também, que você falou que você participou do ciclo todo e tal, eu queria falar que um pouco antes da Copa ali você perdeu a posição, né, de titular. Depois da sua ida para a China, acho que o Tite até chegou a comentar na época que, naturalmente, o nível de treinamento tinha baixado um pouco, a intensidade lá não era a mesma que os outros caras que jogavam na Europa e tal, você teve que fazer um trabalho a mais para estar no nível deles. Como que foi para você isso, né? Você foi titular, não só titular, um dos jogadores mais importantes do time durante o ciclo. Para muita gente, o cara que fazia o time funcionar ali, né? Porque, como a gente falou antes, era uma função que no futebol brasileiro pouca gente faz. Tanto que quem entrou no seu lugar foi o Coutinho, que não tem nada a ver com você, um meio atacante, né? Para muita gente ali, quando você sai entre o Coutinho e o William vai para a ponta, o time perde muito ali do jeito de jogar que vinha tendo, né? Como foi para você perder a posição ali? Quais foram os fatores? Como foi o papo com o Tite? E como você encarou essa situação? Cara, faz parte do processo. Não te garante ser titular em nenhum momento. Mas estava na China. Cara, quando eu estava na seleção, o treinador era o Dunga. Porque muita gente fala, foi o Tite que te levou. Não. Eu já estava antes. Eu estava com o Dunga. Joguei a Olimpíada com o Micali. E aí, depois da Olimpíada... Não, teve a Copa América com o Dunga, depois da Olimpíada com o Micali, aí depois veio o Tite. Então, eu já estava nesse processo todo, eu estava na China. Só que faz parte do processo. Você nem sempre vai ser titular em tudo e se naquele momento ele achou melhor, ele é o treinador, ele tem a opção de escolher quem ele acha que é melhor. É a responsabilidade dele. Hoje eu entendo por ter feito o curso muito mais e para mim, eu não fico mágoa zero, não tenho, cara, sou muito bem resolvido quanto a isso. Pelo contrário, eu agradeço muito mais do que uma reclamação ou chateação. Então, tive a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, fazer o gol numa Copa do Mundo. Então, eu procuro ver a parte positiva e, é claro, queria jogar como qualquer outro jogador, mas faz parte, você tem que entender e pensar às vezes no grupo, não só em você.
E ele chegou a te explicar, assim, teve a ver com a ida para a China mesmo, com o nível de lá? Não teve uma conversa quanto a isso. Tá. Opção técnica ou tática, enfim, preferiu mudar e faz parte. E eu tinha que entrar no campo, quando tivesse a oportunidade, entrar bem. Foi o que eu procurei fazer. E falando da China agora, só para fechar esse assunto, foram 4, 5 anos lá, né? Tirando a parte financeira, óbvio. Você acha que te atrapalhou de alguma forma ir para lá? Pensando em seleção, pensando em carreira no geral mesmo. Claro, a parte financeira é muito vantajosa, não foi só você que foi para lá, tal. Foram vários jogadores que foram nessa época para lá. O que você leva da experiência lá de positivo e talvez alguma coisa que não correu tão bem? Cara, quando eu fui, eu tinha muito medo de realmente perder o espaço na seleção. E eu falei, cara, eu vou investir em mim. Então, realmente, levei profissional para trabalhar, trabalhava mais com o time, procurava estar sempre bem fisicamente. E quando eu cheguei lá, cara, me apaixonei pela cidade. Pô, minha família ama a cidade, eu me dou muito bem no lugar. Cara, eu só tenho a agradecer o lugar. Eu vivi realmente anos felizes, muito bem. Consegui me manter na seleção assim mesmo. Eu fiquei 3 anos ainda na China e na seleção. Então, não tenho arrependimento nenhum. Foi uma escolha que eu fiz e pelo que eu vivi lá, tudo que eu vivenciei, não me arrependo de nada. Renato, só aproveitando para a gente não esquecer o assunto seleção, né, e Tite, o ambiente que você conhece tão bem, qual que é a tua interpretação sobre Ancelotti, um técnico estrangeiro, né, se não quiser falar especificamente sobre Ancelotti, mas a vinda de um técnico estrangeiro, que a CBF já externou, né, que quer que isso ocorra, né, a partir do meio do próximo ano. Qual que é a tua visão sobre isso? Você acha que tem técnicos aqui brasileiros que dariam conta do recado? Fala um pouco sobre isso, por favor. As poucas pessoas que eu conheço que conhecem o Ancelotti falam muito bem dele. Não tenho uma opinião muito contra, a favor. Mas eu sou um grande fã do Diniz, cara. Eu acho bem interessante a forma como ele pensa. Já até falei para ele que eu queria entender como ele chega a isso, entendeu? Eu acho que eu sempre tive vontade de trabalhar com o Guardiola para poder entender de onde ele tira os espaços, até ele chegar ao gol, para você entender o processo. Como é o treino dele, você disse? Então, assim, o do Diniz eu acho interessante, realmente acho interessante. É outro que chama atenção igual, assim, né? É um jogo, apesar de ser muito diferente do Guardiola, é um jogo muito posicional, o jogo dele é um jogo muito livre de realmente rodar o jogador, mas é um jogo interessante e te faz ficar com a bola, te faz... o que está acontecendo, que eu acho que às vezes, hoje em dia, a gente está ficando cada vez menos com a bola, né? Prefere dar bola para o adversário e marcar o adversário. E a bola é um tesouro do jogo. Então, ninguém faz gol sem a bola. A bola, tudo é a bola, só tem uma. Então, eu gosto muito desses caras que querem a bola o tempo inteiro. Mas teve posse de bola, mas perdeu o jogo. Sim, mas é uma coisa que eu acredito. Sim. Entendeu? Não é só o resultado, é o merecimento. Que você vai merecendo ganhar, vai chegar uma hora que você vai ganhar. Então, eu acredito muito nesse do cara que quer a bola realmente para poder jogar. Então, eu gosto muito da ideia dele. Não sei como funciona o dia a dia, mas analisando de fora, é bem interessante. Se no teu projeto futuro, quem sabe, né? Talvez você possa visitá-los, né? Estar com eles ali para aprender realmente de perto, né? E poder realmente formar, né? A tua linha de pensamento. Né? Cara, graças a Deus, eu me dou bem com praticamente todos os treinadores. E muitos treinadores que eu não trabalhei, eu me dou muito bem. Hoje trabalhando com o Lucho, mas sempre me dei muito bem com ele. Sempre, nunca tinha trabalhado. Filipão, nunca trabalhei, a gente se dá muito bem. Dorival, sempre me dei muito bem. Então, alguns treinadores que eu acabei não tendo a oportunidade, o próprio Diniz, mas são caras que eu gosto e que eu acho que tem alguma coisa para te agregar. Então, mais para frente, se eu tiver a oportunidade de acompanhar o treinamento, essas coisas, com certeza eu vou fazer. Renato, tem um paralelo interessante aqui para a gente finalizar, né? Que é você e o Dr. Sócrates, né? Que é impossível não associar pelo 8, pela elegância, pelo talento. A primeira pergunta você viu que a gente tirou ali as fotos, né? A gente fez questão de focar bem no 8, né? No camisa 8. E tem uma entrevista do Sócrates em 83 para Placar, que ele falou, foi um papo assim aberto, tipo esse nosso que a gente está fazendo. E só para você entender como vocês se parecem em alguns aspectos, né? Eu puxei alguns trechos, por exemplo, sobre a derrota de 82, da seleção de 82, ele disse assim: o meu mundo desabou.
E ele disse que chorou e ficou 2 horas sem falar com ninguém. Mais ou menos o que você viveu em 2018. Você viu o teu mundo desabar e você teve o teu momento meio que particular e falou, não adianta me marcar, me mostrar que eu não quero rememorar isso, né? Outra questão é que ele falou, que eu achei muito interessante, ele falou, sempre tive muito medo de me sentir especial pela exigência. E eu já vi você algumas vezes falando sobre saúde mental, sobre a questão de a pressão que as pessoas vivem, né, os jogadores principalmente. Então era uma questão ali que ele tratou. E a pergunta final também ela foi interessante do repórter, dizendo se é difícil uma cabeça como a sua conviver no mundo do futebol. E eu te faço essa mesma pergunta. Vendo algumas semelhanças que vocês têm pela inteligência, né, pelo nível de esclarecimento, é difícil uma cabeça como a sua hoje conviver no mundo do futebol? Cara, é uma pergunta muito difícil. Primeiro, é um elogio você ser comparado a um dos maiores ídolos do clube, um cara com uma cabeça muito à frente, enfim. Você já carrega essa responsabilidade de já ser comparado a ele. Mas... Você gosta? Gosto, mas não sei se mereço, a ponto. Não sei se mereço chegar a esse patamar todo, mas é uma responsabilidade muito grande. Mas minha vida foi futebol. Eu nasci no futebol. Cara, eu estava conversando isso ontem. Eu comecei a jogar federação, né, coisa séria, com 6 anos. Eu vou fazer 30 anos de futebol ano que vem. Sim. Né? Profissionalmente, eu estreiei com 17 contra o Corinthians. E já tenho 18 anos de profissional. Eu tenho mais tempo de profissional do que de vida. Né? Então, não me vejo longe do futebol, não me vejo fazendo outra coisa, se não for uma coisa relacionada ao futebol. Então, para mim, o futebol, esse dia a dia, ele te engrandece, porque são pessoas de lugares diferentes, pensamentos diferentes, com mentalidades diferentes, que é o mesmo objetivo. Então, o futebol ele te ensina muito, te faz amadurecer mais rápido. Experiências que talvez eu nunca imaginei participar, lugares que eu nunca imaginei morar numa China, e ver uma cultura totalmente diferente. Então, eu realmente agradeço muito o futebol. Com relação ao Neymar, né, você sempre é um defensor aí do Neymar, né? A escolha dele aí pelo futebol da Arábia Saudita te pegou de surpresa? Qual a leitura que você faz, né? Porque foi realmente um alvoroço, né? Essa última janela. É que a gente já sabia das coisas antes, né? Então você já tinha informações? Já tinha escutado, bem antes dele já tinha escutado que não. O futebol é pequeno, né, cara? Todo mundo sabe tudo. Todo mundo se fala. Mas quem não iria, cara? Foi uma situação até parecida com a sua, né? Porque você tinha acabado de ser campeão, melhor jogador pelo Corinthians, aquele timaço do Corinthians, que, vamos ganhar Libertadores de novo, e aí meio time foi embora. E o dele ainda tem um agravante que eu era muito feliz. Uhum. E foi uma situação realmente difícil de chegar. Não foi fácil. E lá ele estava tendo problema, estava tendo a situação dele. Não sei se tinha oportunidade para outros times, eu não sei como é que estava funcionando. Mas não crucifico. Não vejo como vejo algumas pessoas falando, é um absurdo. Jogou fora. E outra coisa, é a escolha do cara. E as pessoas têm que respeitar um pouco mais a escolha de cada um. Então, eu acho que a gente tem que respeitar mais, ao invés de sempre estar massacrando, sabe? Só você puxando falou que esse acha gancho, pesado, né? O que uma vez você falou isso, que acha pesado, né? Demais as palavras ou as críticas, né? Que o tom das críticas com o Neymar muitas vezes. Né? Pô, com o Neymar acho que mais. Falta paciência. Se já tem algumas com a gente, imagina com ele. A gente está falando aí o maior jogador dos últimos 15 anos aí, vamos botar pelo menos 15. Né? Tranquilo. E o maior jogador que eu joguei junto, sem dúvida. Então, é uma crítica realmente às vezes exagerada, mas um pouquinho mais de respeito, eu acho. Só pegando esse gancho agora que a gente falou da sua decisão, que foi muito difícil de ir embora ali, 2015, 2016, quando você resolveu ir para a China, né? Aquele time do Corinthians tem muito torcedor, até os mais velhos, que viram aqueles times dos anos 90, 2000, que eram um timaço também,
Muita gente fala, cara, o melhor time do Corinthians que eu vi jogar foi o de 2015. Foi o melhor que eu joguei. Foi o melhor que você jogou também. Melhor time da carreira, assim, melhor disparado. Disparado. Por que funcionou tanto, né? Eu queria Tudo perguntar exatamente isso. encaixava- Como que foi a construção? Porque no começo do ano foi um pouco diferente, né? Era o Guerreiro, aí ele foi embora no meio do ano, chegou o Love, mudou o jeito de jogar. E tinha o Shaker, depois ficou mal. Isso. Aí o Fábio saiu, entrou o Arana e o Wendel, que revezavam. Aí tinha o Rodriguinho, que sempre entrava no lugar de alguém que estava suspenso ou machucado. Então, a gente, cara, sem brincadeira, parece que a gente sabia que ia ganhar o jogo. A gente ia e falava, pô, hoje a gente vai ganhar. Então, a gente chegava no segundo tempo, já sabia que ia curtir o jogo. A gente sabia que ia... Então, sem dúvida, o melhor time. E foi difícil, realmente. Foi difícil. Vocês A entravam decisão já de meio que sair. sabendo, talvez, vocês entravam meio já sabendo que a coisa ia ganhar. A maioria dos jogos a gente fala, cara, hoje vamos passar, né? E realmente foi, a gente desfrutava dos jogos. Porque vai gerando uma confiança, né, muito grande. Confiança, o time estava muito encaixado taticamente e o Tite tinha acabado de vir daquela época onde ele ficou um ano afastado. Ele voltou com umas ideias E diferentes voltou ali, com né? fome do negócio. Pô, tinha dia que a gente falava, pelo amor de Deus, segura um pouco aí, bicho. Você tá... Não pode, mas... Fica tranquilo, Tu calma. treina? É tudo, treino. No jogo também? Aí depois ele foi... Manso, Mas realmente foi um ano mágico. Cara, esse time tem uma curiosidade também, que além de você ser, pra muita gente, a primeira vez que tava vendo você jogar de volante ali, o Jadson, né? Virou um ponta não um ponta, né? Mas aberto pela direita, tinha que recompor. Quando aquilo começou, a gente falava, meu Deus, isso vai dar certo, né? O Jadson é um camisa 10. Na verdade, era o Lodeiro. O Lodeiro ia Verdade, fazer isso. E Ele machucou, no não foi? primeiro jogo do Paulista, Isso. a gente já estava... Se eu não me engano, a gente já estava no ônibus indo pro estádio. E aí avisaram que o Lodeiro ia pro Boca, É uma verdade, coisa ele assim. saiu. E ali mesmo já mudou. Pum, entrou o Jadson. E Não o sai Tite mais. teve que convencer Tudo ele? resolvido. Como é que foi? Não. Porque ele nunca tinha feito aquilo, né? Mas o Jadson é extremamente inteligente. O cara, tudo quando é bem trabalhado, o jogador inteligente. Mas, pô, aí eu falava, mas o Jadson não é rápido. E o Danilo era rápido. Ele foi campeão do mundo jogando aqui abertinho. Já tinha na um ponta. exemplo, né? E era, cara, um dos jogadores mais inteligentes que eu joguei na minha vida. Então, não tem muito... Às vezes as pessoas falam, tem que ser rápido, tem que... Inteligente. Tem que saber o jogo, tem que ter... Claro, se o cara for inteligente, entender, ele é o Messi, ele é rápido. Se for tudo, é o Messi. Não tem o que fazer, mas realmente foi o melhor ano disparado. O Renato, para finalizar, só vou te mostrar, vou te dar o tablet aqui na mão, tá? E você, se quiser ir desfrutando um pouco das fotos e até fazer algum comentário, virando para a câmera. Essa primeira foto aqui, se quiser mostrar para a câmera, ela, o Tite, né, te entregando a bola de ouro, né? O melhor jogador do campeonato. 2015, né? Mas aí passando para o lado aí, você vai vendo aí. Só você aqui no CT. no CT, né? Essa aqui foi da final da Copa do Brasil 2006. São fotos do arquivo placar também. Renato Augusto, especial foi Renato título. Augusto. Que esse título aqui, cara, eu tinha acabado de subir, eu tinha 17. 17 para 18 anos, 18 anos e... Já era o 10, né? E eu jogava com a 36. Era número fixo, o Luizão jogava com a 111, que era a 111 do Flamengo. E no dia do jogo, eu tinha ido no quarto do Jonatas cortar o cabelo. E quando eu voltei, eu concentrava com o Toró falou, Renato, o Kleber Leite ligou aqui. Aí eu falei, vão me tirar, porque eu sou jovem, né? Uma pressão muito grande, era um Flamengo Vasco, final da Copa do Brasil, aquela coisa toda. E aí eu liguei pro Kleber, falei, fala Kleber, Renato, tô te ligando pra você ficar tranquilo, que a gente vai voltar com a numeração antiga e tu vai jogar com a 10. Nossa. Tremeu um pouquinho a perna ali? Não conta pra ninguém. Eu levei a sério, eu não contei nem pro Toró, ela tava do meu lado, eu realmente não contei nada. Eu tremia, eu falei, cara, que loucura. E eu pensava assim, cara, a gente tem que ser campeão, porque era logo o meu início. Sim. Ou você vai ser taxado como um perdedor, porque era um Flamengo e Vasco, ou vai andar. Aí a gente foi campeão e foi mágico. Aí foi já Comemoração a 2015. comemoração, Que o título, na verdade, foi em São Januário e, Sim, aí foi a se entrega eu não das me engano, faixas. aqui foi depois do jogo contra o São Paulo. Sim. O 6x1. 6x1, rapaz. Aqui a foto, todo mundo junto. Foto posada, né? Tradicional. Esse aqui foi final da Recopa, se eu não me engano. Você fez aquele gol de cobertura, né? Pode ter sido essa aqui.
creio Agora que eu não parece, lembro. pela comemoração parece, no Morumbi. Morumbi. O Corinthians é campeão aí em cima do São Paulo. E nesse jogo, cara, a gente 2013, né? Eu tava voltando de uma lesão séria e eu, cara, treinei muito, tava muito bem fisicamente e a gente tava no banco e a gente tava vendo que o Rogério tava adiantando toda vez que alguém ia chutar. Já tava E a gente na começando, mente, né? ele tá adiantando. Cara, quando a bola veio pra mim, eu já dominei rápido ela pra baixo e já bati. Eu já sabia que ele tava fora do gol. Caramba. Seleção, né? Meu primeiro jogo de seleção, Brasil e França. 10, tá bom, né? Com a 10, meu primeiro jogo. Foi até o jogo aquele que o Hernanes dá uma... Solada no Uma Benzema, solada, né? Foi expulso. Subiu demais a perna, se empolgou, né, o homem? Aqui foi um gol que eu fiz contra o Palmeiras. Foi logo No ângulo, na gaveta, né? Foi depois da final do Campeonato Carioca, que eu tinha feito o gol também. Pô, a memória tá boa, hein, Renato? Muito boa. Lembra de tudo. Tem aquele cara que mesmo olha jogo. as fotos e fala, não sei. 10 já também pelo Flamengo. Aqui Aí, deve ó. ter sido lá para 2007, Também marcação. Tcheco? Flamengo e Acho que é Grêmio. o Tcheco, né, na marcação? Não, era o Ah, tô vendo o Gavilã, né? Gavilã. Depois eu joguei com o Gavilã também. Chegava junto, né? Eu gostava de apertar os marcadores, né? Flamengo e Vasco, Maracanã. No Vasco, boa. Bem, pelo Flamengo, né, também. Isso Tem aqui- umas legais aí por último. Aqui é alguma comemoração, né? Novinho, né? Pelas feições, né, toda. Essa No aqui metrô, foi né? da placar aqui. Primeira matéria, sua primeira aparição na placar, nas páginas de placar, no metrô. Metrô da Que Afonso Pena. Que estação Afonso é essa aí, Pena, Renato? Afonso Fala pra Pena, gente. Afonso Pena. Era ônibus e metrô que tinha que pegar pra ir pro treino? Na verdade, pro treino é de ônibus. Aí a gente fez aqui porque eu pegava muito metrô. Às vezes como morava próximo, ia pra casa da minha avó, ia pra casa de alguém. E a matéria vai ia toda pro metrô. contando ali, das pessoas cochichando, algumas te reconhecem, algumas outras não, Porque né? naquela época não tinha a internet como é hoje, né? Então a pessoa sabia meu nome, mas não sabia Tá, e a pessoa não tava ali fisionomia. filmando. Tinha que ver na Tudo. televisão, né? Quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, eu ainda estava na escola, né? E às vezes eu pegava um ônibus ou alguma coisa assim, eu ia sentar do lado da pessoa, a pessoa com um jornal aberto, eu dava uma olhadinha para ver minha nota do jogo, eu dava lá uma No olhadinha. lance, né? Pô, É tipo a Arrascaeta hoje, assim, né? Exatamente. É a mesma coisa também, do já metrô. chegou ao fim, acho que agora eu sei. Isso aí, é um ensaio, né? Muito legal. Beleza, então. Renato, queria só agradecer, cara. Como você eu que falou, agradeço. se desse pra ficar 10 horas falando de bola aqui, a gente ia ficar, mas obrigado, Renato. É um Obrigado. prazer sempre falar com você. As portas da placar estão sempre abertas pra você. Obrigado. muito obrigado. Valeu. Valeu.